Oi, pessoal, chegamos no nosso 20º problema, né? Nesse vídeo a gente vai resolver esse programinha que pede para converter um número dado em algarismos arábicos, converter esse número para algarismos romanos. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Deixa eu deletar aqui para depois não dar problema. Vamos lá. Eu já comecei aqui a fazer, né? Já comecei aqui o início do programa, que é a parte de declaração dos vetores, né? A gente sabe, né, que os algarismos romanos eles são construídos a partir de 7 símbolos. Né? Os símbolos são M, que representa 1000, o D, que representa 500, o C, que representa 100, o L, que representa 50, o X, que representa 10, o V, que representa 5 e o I, que representa 1. Certinho, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, né, muito parecido com o que a gente tinha visto lá no programa de caixa eletrônico. Né? A gente tinha um valor para sacar e a gente pegava esse valor e distribuía em notas. Né? Nota de 100, nota de 50, nota de 20. A gente pode pensar no algarismo romano do mesmo jeito que a gente pensa no problema do caixa eletrônico. Né? É como se você tivesse que colocar, né, tantas notas de M, tantas notas de 1000, tantas notas de 500, tantas notas de 100, tantas notas de 50. É assim que a gente vai pensar no problema. Bom, então, é curioso, né? Parece que os problemas são muito diferentes um do outro, né? O problema do caixa eletrônico e o problema do algarismo romano, mas eles são, na verdade, muito, muito parecidos. Bom, a gente vai receber um número informado pelo usuário nos algarismos usuais, né? Então, eu estou chamando aqui de arábico, que ele está em algarismos arábicos, e a gente quer informar depois a resposta em algarismos romanos. Eu coloquei aqui romano como integer, só que eu não posso fazer isso não, né? Na verdade, o romano é string, né? Porque os algarismos romanos são representados por letras, né? E não por números. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. A gente vai começar aqui a leitura, né? De até 7, cadê? De I até 7, faça o seguinte, if não, né? A gente vai pegar o valor arábico e vai tentar subtrair o máximo que der, né? Do 1000, né? A gente vai tentar subtrair 1000 o máximo que der. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o arábico, vamos pegar aqui o romano primeiro. O romano, ele vai receber o seguinte. O romano vai receber romano mais o símbolo. Vamos lá. E o arábico, ele vai receber o arábico menos o valor em I. Né? Cada vez que o número aqui em algarismo arábico for maior, né? Sempre que o número aqui em algarismo arábico ele for maior do que esse valor limite, né? Se ele for maior do que 1000, o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair 1000 do número arábico e a gente vai acrescentar um mzinho no algarismo romano. Tá bom? E aí, pessoal, eu estou usando aqui esse símbolo de mais. Esse símbolo de mais aqui, cabe explicar, quando eu estou somando duas strings, o que acontece com o símbolo de mais? O símbolo de mais ele vai ser concatenação. Então, por exemplo, se eu faço uma string A mais uma string B, o que o programa vai ler vai ser AB, tá bom? Agora, se eu faço uma string 1 mais uma string 2, ele vai ler 1, 2. Agora, se eu faço 1 mais 2, repara a diferença, né? Aí ele vai pensar como um número e vai dizer que o resultado é 3, tá certo? Então faz diferença aí se a gente está somando números ou se a gente está somando letras. Se a gente estiver somando letras, ele junta, né? Ele concatena, ele justapõe os símbolos. Se a gente está somando números, aí ele usa as regras da aritmética, certinho? Bom, então nesse caso aqui, quando a gente subtrai esses dois números, que são números inteiros, ele vai fazer a subtração aritmética. Aqui, quando a gente soma dois símbolos, ele vai fazer a justaposição, tá bom? Mas, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. Ele só vai fazer isso, claro, né, enquanto o romano
for maior do que o valor do símbolo, né, que ele está avaliando naquele momento, tá bom? E aí a gente coloca aqui um begin e coloca aqui um end. Opa! Coloca um begin, coloca um end e depois é só imprimir o romano, né? E a gente já vai ter a resposta. Vamos lá, pessoal, vamos executar? Vamos ver se já dá certinho. Então, eu vou executar. Deixa eu ver aqui, deu um erro na linha 15. Variável romano não está sendo inicializada. É verdade, né? Olha a besteira que eu fiz, né? Eu sempre falo isso com vocês, né? Sempre que você coloca uma variável, né? A variável aparecendo nos dois lados do comando aqui de atribuição, o que você tem que fazer? Você tem que inicializar essa variável, né? Então, eu vou inicializá-la aqui com vazio, tá? E outra coisa também, eu errei aqui, né? Aqui não é romano que eu quero comparar, é o arábico, né? É o número que o usuário informou, né? O arábico é que é numérico, né? Por isso que eu posso comparar aqui com o valor que é numérico também, né? É um vetor de números inteiros. Bom, pessoal, agora acho que vai dar certinho, né? Vamos lá, só executar. Legal. Bom, vamos começar com 30. Se eu coloco aqui 30, o que ele vai dizer? São 3 notas de X, né? Então é XXX, né? O que ele falou aí? Ele falou XX, V e I, né? Opa, tem uma coisa errada aí, né? O que eu errei aqui? Não é maior, né? É maior ou igual, né? Porque quando for igual, eu ainda posso pegar aqui mais um X, não é isso? Se for se o arábico for igual ao valor aqui do limite, né, do 10, eu ainda posso sacar uma nota de 10, eu ainda posso sacar um símbolo de x. Então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Agora eu vou tentar de novo, né? De novo aqui com 30. 30 ele vai dizer pra gente que 30 é xxx. Legal, né? Resolveu. Tá bom. Mas o que acontece se eu colocar 40? Olha só. Se eu colocar 40, o que ele vai me dizer? 4x, né? Porque ninguém disse para ele que não pode usar o x 4 vezes, né? Existe um limite aí na regra do algarismo romano, né? Que você só pode repetir o x, o c, o m, né? Você só pode repetir até um limite de 3 vezes, né? Você não pode colocar 4 vezes seguido. O i também, né? Você só pode repetir até um limite de 3 vezes. Bom, pessoal, e agora, né? E agora, parecia tão simples o nosso programa, né? Agora a gente vai ter que dar um jeito aí de não deixar ele repetir, né? E ainda tem que dar um jeito também dele escrever, né? Usando aquela regrinha do algarismo romano, quando você põe um símbolo de valor menor à esquerda, esse símbolo ele subtrai do valor seguinte, né? Poxa, parecia que seria tão simples, né, resolver esse problema. E agora a gente já começa a se deparar com as, com as dificuldades, né? Pessoal, na verdade, não tem dificuldade não, tá bom? O que a gente pode pensar a gente não precisa mais mexer aqui ó, nessa parte do begin. Essa parte já está corretíssima. A gente só precisa mexer agora nos vetores. A gente só precisa encontrar uma maneira mais esperta de representar os símbolos, tá bom? Eu não posso representar o 40 como 4x, né? Como xxxx. Eu tenho que representar o 40 como mesmo, né? 40 ele tem que ser xl, não é isso? E olha só que legal. É só eu acrescentar aqui, ó. Imagina que xl é uma nota e eu coloco aqui, ó, 40. Eu só coloquei no lugar errado, né? Deixa eu ver se eu coloquei no lugar errado. Aqui eu coloquei no lugar errado, né? Eu tenho que respeitar aqui a ordem. Não coloquei no lugar errado, não, né? Aqui tá certinho. Aqui que eu coloquei no lugar errado. Eu tenho que respeitar a ordem, eu estou colocando os valores em ordem crescente, tá bom? Então agora o 40 ele vai entender. Vai entender o 40, vai entender o 140, vai entender o 240, né? E eu só preciso mudar agora aqui para 8, né? Deixa eu colocar assim, ó, tamanho 8. E aqui eu vou mudar tudo para tamanho, né? Mas aqui eu tenho que colocar junto com as constantes. Tamanho 8. E aqui onde eu tenho 7, né? Eu tenho que colocar, tenho que colocar tamanho, né? Para dar certinho.
Tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora ele vai conseguir resolver o problema aí do 40, né? Vamos ver. 40, quando eu coloco 40, ele informa XL bonitinho. Se eu informar, por exemplo, 540, ele vai dizer certinho também, né? DXL. Mas se eu colocar 440, ele não vai entender, né? Se eu colocar 440, ele vai colocar o C 4 vezes, né? Olha só que coisa, o C 4 vezes. Poxa, a gente resolveu o problema do 40, mas a gente não resolveu o problema do 400, né? Eu preciso resolver o problema do 400 também. Não faz mal, né? Aqui depois do D, a gente põe como a gente quer que ele represente 400. 400 é CD. Já fiz com 400, já fiz com 40, tem que fazer aqui com 4 também, né? Tenho que fazer aqui com 4. O 4 eu quero que represente por IV. Certinho? Pessoal, quanto que a gente tem agora? Né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos, né? Então, pega aqui o TAM e muda para 10, e agora a gente já consegue, né, resolver problemas como, por exemplo, 444. 444, e que ele vai dizer 444. Certinho, né? Bom, já tá certo, então, esse programa, né? Já tá certo, né? Vou até rodar aqui o 9, ó, e aí a gente já vai ver que vai dar certinho. Não, né? O 9 vai dar outro problema. Olha só por quê. Ih, que coisa estranha, ele colocou V e V. Tá errado isso, né? Tá errado. O 9 não pode ser representado assim, né? O que ele fez aqui? Ele fez 5, 5, 1, 6, né? E depois, não, ele fez 5, né? Que é o V, e depois colocou mais 4, né? Que é IV, né? Fez 5 mais 4. Só que tá errado também, né, pessoal? Não pode ser assim. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ensinar para ele como é que é o 9, tá bom? Como é que é o 9? O 9 é IX. E aí a gente ensinou aqui para ele como é que é o 9. Vai precisar ensinar também quanto que é o 90, né? O 90, como é que é o 90 em algarismo romano, você lembra? É XC, né? E a gente vai precisar ensinar também para ele como funciona o 900. O 900 é quanto? O 900 é 100 menos 1000, aliás, é 1000 menos 100, né? É CM, certinho? Pessoal, agora sim, né? A gente tem aí 13 símbolos, 3, 6, 9, 12, 13 símbolos, e acabou, né? Só com isso agora a gente consegue resolver. Agora a gente conseguiu, né? Com todos esses 13 símbolos, a gente conseguiu dar conta aí de todas as regras dos algarismos romanos, né? Fechou, né? É só isso. Qualquer valor agora que você quiser, você vai conseguir escrever em algarismos romanos, claro, né? Desde que o número seja menor do que 4.000, né? Se você colocar 4.000 aqui, ele vai colocar o M 4 vezes, né? E não era isso que ele devia fazer. Ele devia escrever o 4 e V e colocar um tracinho em cima, tá bom? Então, na verdade, o nosso programa ele vai funcionar para todos os valores só até 4.000, tá? Não vamos fazer essa parte de colocar o tracinho em cima, não. Se eu quero saber, por exemplo, quanto que é 99, então lá, 99 em algarismos romanos, XC e V. Certinho, pessoal? Então, nosso programa conseguiu converter aí qualquer número arábico para romano, né? Claro, desde que o número seja menor do que 4.000, tá? Então, vou colocar aqui menor do que 4.000, tá? E agora sim o programa está certinho. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso programa de algarismos romanos. Tchau, tchau. Até a próxima.